Bom dia, turma. Bom dia, professor. Hoje vou falar sobre odontologia legal e forense. Bem, a odontologia forense é a área da odontologia que vai utilizar o conhecimento científico para auxiliar na justiça e na resolução de casos legais. Essa especialidade é essencial quando outras formas de identificação, como as impressões digitais ou o DNA, não podem ser aplicadas. Bem, vou falar um pouco da origem da história. A odontologia forense não é algo novo. O primeiro caso registrado aconteceu em 1775 e foi nos Estados Unidos, quando o corpo do patriota americano Paul Revere foi identificado graças às próteses dentárias que ele mesmo havia confeccionado. Desde então, a odontologia forense se desenvolveu e passou a ter um papel fundamental em investigações criminais e desastres em massa. Bom, a importância da odontologia forense. Os dentes são as estruturas mais resistentes do corpo humano. Mesmo após incêndios, explosões ou longos períodos de descomposição, eles podem permanecer intactos. Por isso, são uma fonte confiável de informações e vai servir primeiro para a identificação de corpos, especialmente em acidentes aéreos, incêndios ou catástrofes naturais. Segundo, em análises de marcas de mordida, frequentemente vai ser utilizadas em casos de criminais para identificar agressores, em caso de estupro, né? Também vai servir para estimativa de idade. É muito útil em casos envolvendo crianças, pessoas desaparecidas ou indivíduos sem documentação. Por quê? Porque a translucidez do dente vai permitir saber a idade e o sexo do paciente, ou no caso da vítima. 4. A determinação de sexo e características de saúde. Alguns traços dentários e ósseos podem indicar gênero ou hábitos, como tabagismo ou doenças, entre outros, né? Também por características da cabeça, da mordida, até do cotovelo. Dá para identificar se a pessoa é mulher, é homem, se criança ou é velho, entre outros. Bem, vamos falar de alguns exemplos reais que aconteceram no mundo. O desastre aéreo de Tam, 2007 no Brasil. Muitas vítimas nesse acidente foram identificadas por registros odontológicos, pois os corpos estavam severamente queimados. Bem, vamos ter também o caso de assassinatos em 1964 nos Estados Unidos. As marcas de mordida, nesse caso, no corpo da vítima, ajudaram a condenar o criminoso, tomando-se uma prova decisiva no tribunal. E também vamos ter em casos de desastres naturais, como tsunamis. Em países como a Ásia, equipes internacionais de odontologia forense ajudaram a identificação de milhares de vítimas, trazendo respostas para as famílias. E vem, como funciona a odontologia forense na prática? O dentista forense trabalha com radiografias dentárias, modelos de arcada dentária e exames detalhados de dentes. Vem, nas radiografias dentárias vão ser usadas para comparação com registros anteriores da pessoa. Em modelos de arcada dentária e fotografias são utilizadas já que cada um tem um registro de arcada diferente da outra pessoa. Vem, exames detalhados dos dentes, ossos da mandíbula e próteses, porque cada prótese vai ser diferente em cada caso, né? E vem, eles atuam em parceria com a polícia, com os peritos criminais e o Instituto Médico Legal em cada país. Vem, a odontologia forense é muito mais do que apenas a identificação de corpos. É uma ciência que mistura odontologia, medicina, legal e direito. É até antropologia, ajudando a solucionar mistérios que de outra forma ficariam sem resposta. Bem, na formação profissional, no caso do Brasil, para ser um cirurgião dentista forense é necessário
primeiramente concluir a graduação em odontologia, vem também aqui igual, e depois fazer uma especialidade em odontologia legal. Essa área exige conhecimento não só apenas na boca dos dentes, mas também em técnicas de identificação, interpretação de laudos e procedimentos legais. E bem, o trabalho do perito forense para poder se envolver tem que saber análise de registros odontológicos antigos, como radiografias e fichas de dentistas, história clínica, estudo de próteses dentárias, já que muitas possuem características únicas, exames em massa, óssea e arcada, dentária para estimar a idade e sexo da vítima, laudos para tribunais, onde o dentista forense atua como perito especializado, não só como dentista. Vamos falar vamos falar sobre os métodos utilizados. Vem, alguns métodos são clássicos na odontologia forense, como que a comparação ante-mortem e post-mortem. Em que consiste? Ante-mortem, registros obtidos quando a pessoa estava viva, como radiografias, fotos, fichas. Post-mortem, dados coletados após a morte. Em comparação dos dois, permite confirmar a identidade com alta precisão. Bem, vamos ter também análise de DNA em polpa dentária. Quando o corpo está muito deteriorado, a polpa dentro dos dentes pode proteger o DNA da vítima, possibilitando a identificação genética. Mas vocês estão perguntando o que é a polpa? A polpa é o nervo que fica dentro do dente. E como já falei, o dente é muito resistente, pois queimaduras, pois explosões. Então, facilita muito, né, no caso dos peritos, a polpa dentária. Também vamos ter o odontoestomatologia forense. E essa vai estudar as marcas das mordidas em vítimas de crimes, alimentos ou objetos na cena do crime. Bem, vamos ter também exemplos internacionais e brasileiros, sobretudo. No caso do 11 de setembro, nos Estados Unidos, mais de 20% das vítimas foram identificadas por meio da odontologia forense, e isso é um grande avanço na odontologia. 11 de setembro é um caso que paralisou o mundo inteiro, né? Também vamos ter o incêndio na Boate Kiss, que aconteceu no Brasil. Vários corpos foram reconhecidos graças às radiografias dentárias, pois fogo destruiu outras características físicas. Tudo, né? Também um caso famoso na Austrália. Em 1960, um corpo carbonizado foi identificado exclusivamente por obturação única encontrada em um dente. Foi um caso especial de obturação. E só por isso que a vítima foi reconhecida. Vamos falar uns dados curiosos. Os dentes podem resistir temperaturas superiores aos 1000 graus Celsius, muito além do que a maioria dos tecidos humanos suporta. Nenhum osso suporta isso. Bem, outra curiosidade é a prótese dentária. Implantes de aparelhos ortodônticos muitas vezes têm números de série que ajudam a identificar a origem, porque cada número de série vai corresponder para um paciente. Bem, a análise de arcada dentária pode até indicar hábitos alimentares, uso de drogas ou deficiências nutricionais. Nos dentes se pode ver muita coisa, se o paciente é bulímico, se o paciente tem alguma ETS, dá para perceber muito nos dentes. Bem, desafios da odontologia forense. Apesar de muita eficácia, essa área enfrenta desafios como falta de registros dentários atualizados para toda a população. Não todo mundo vai ao dentista, essa é uma verdade. Condições extremas que podem destruir parte do material dentário. Necessidade de equipes bem treinadas para atuar em desastres de grande escala. Bem, uma conclusão: a odontologia forense não apenas ajuda a solucionar crimes, mas também traz conforto emocional para a família, ao permitir que entes queridos sejam identificados corretamente. Ela mostra como a ciência pode transformar tragédias em respostas e justiça. Muito obrigado por escutar aí, turma. Falou.